Olá pessoal, eu sou o Azer e nós vamos falar sobre os bancos de dados NoSQL, que é sem SQL. Então, bancos de dados não relacionais de alta performance e com modelos de dados flexíveis. Então, o que são bancos de dados NoSQL? Bancos de dados NoSQL são criados para modelos de dados específicos e têm esquemas flexíveis para a criação de aplicativos modernos. Esses esquemas flexíveis é nada mais ou menos que é, normalmente no SQL nós precisamos criar nossos relacionamentos, nossas tabelas, inserindo de forma de várias tabelas, enfim, tipo uma cascata, poderíamos dizer, maneira grossa, né? Uma maneira não, uma maneira de entendimento fácil, uma maneira dizer, podemos fazer dessa forma. Então, no NoSQL nós já temos uma flexibilidade maior. Então, eu posso criar o que eu quiser, simplesmente eu vou lá e crio, tipo, eu quero criar uma pessoa. Eu não fico engessado no meu esquema, porque ele é flexível, então eu posso me criar, eu quero criar uma pessoa, eu vou lá e criar uma pessoa com todas as características que eu quero, ou eu quero criar um jogador, um time, uma empresa, é, uma turma, e assim por diante. Eu não fico engessado ao meu esquema de SQL, como nós estamos vendo. Então, é muito mais fácil para fazer a manutenção e alterar. Então, eu esqueci um dado, eu não preciso quebrar todo o banco para fazer isso, eu mexer em todo o banco. Então, os pontos positivos: flexibilidade, escalabilidade, alta performance e altamente funcional. Então, nós temos aqui alguns tipos de banco: chave-valor, documento, gráficos em memória e o de pesquisa. Então, eu acabei escolhendo o de gráfico, porque já diz muito, o gráfico é o que eu consigo ver. Então, esse tipo de banco você consegue enxergar muito fácil o que você está fazendo. Então, isso já é um ponto muito positivo para quem não tem algum problema assim, para quem tem muita dificuldade de entender ou algum problema na hora de entender os bancos, porque normalmente quando você faz SQL você é muito coisa em código e tal, e a tabela e é mais código, coluna linha, e aqui você vai ter um gráfico, você vai conseguir enxergar. Então, esses bancos de gráfico, eles são bem simples, eles utilizam para arestas e vértices. Nós temos os vértices que vão ser os meus objetos, que vão ser onde vão ter meus dados, e nós temos os vértices que vão ser as ligações entre essas arestas, que seriam os relacionamentos. Bem simples, bem fácil, bem tranquilo. Então, eu vou usar o Neo4j, o Neo4j, que ele é uma estrutura simples e representa dados conectados. Ele é recomendado, ele detecta fraudes, ele é muito bom para análise de dados. Ele utiliza essa linguagem chamada Cypher, que é uma linguagem de query que ele utiliza para facilitar na hora de criar esses relacionamentos dos gráficos. Então, e pode ser visto também que ele utiliza bastante termos já conhecidos pela gente, que era o where, o return, o in. Só esse match aqui que seria mesmo que o select, mas não muda muita coisa. Então vamos lá. Depois que você baixar o Neo4j, você vai estar nessa tela aqui, aí você cria seu projeto e tal, coloca ele para rodar e bota ele para abrir como o Neo4j Browser. Aí você vai chegar nessa tela. Chegando nessa tela aqui, você vai poder mexer todo no seu banco, manipular dados e fazer tudo o que você quiser aqui. Então vamos aqui começar com algo simples. Vamos criar um nó, ou um ponto, ou um vértice, que seria onde eu vou colocar meus dados. Então vamos dar um create, que seria o select. Aqui nós vamos colocar a label. Primeiramente aqui nós utilizamos o label, porque para facilitar a visualização do gráfico dos dados. Então utilizamos uma label para ficar destacado na hora de ver o gráfico. Vocês vão ver quando eu vou terminar aqui. Então, esse N aqui é só nomenclatura mesmo, é tipo um S. Para caso eu queira fazer uma query maior, eu já ter como referenciar essa label que eu vou usar. Então, nós vamos colocar aqui n.jogador. Vamos criar jogador. Então, se eu criar aqui, eu colocar para o run, ele vai criar apenas um node. Esse é um pontinho. Não vai ter nenhum dado e tal. Vamos colocar um dado aqui, vamos colocar name, vamos colocar nome. Vai ser o Paul George. Então, vamos colocar aqui a posição dele vai ser SF. Vamos criar. Então, ele deu erro porque é... eu coloquei errado aqui. Eu coloquei um aspas que não precisava.
Esqueci de fechar aqui. Será que tá certo? Aqui, é. Simples. Então, corri um pouco ali. Uma besteirinha, eu tava clicando aqui em cima, mas tudo bem. Releva. Então aqui nós temos criado, vamos usar o match para ver o select, para mostrar todo o nosso banco, seria um select asterisco, return end, vamos retornar o que foi selecionado. Então aqui nós temos nosso primeiro node, que é o Paul George. Vamos criar outro jogador, vamos criar o Jimmy Butler, ele é um SG. Aqui nós temos Jimmy Butler e Paul George. Podemos ver aqui que foi criada uma label jogador, eu posso estilizar ela do jeito que eu quiser e colocar o nome que eu quero aparecer no meu gráfico, entendeu? Aqui é muito simples. Como é que ele vai ser visualmente. Então nós temos aqui, ó, os valores que eu coloquei, Paul George, nome, posição. Vocês estão aí. Vamos criar agora os times. Utilizaremos o mesmo carry, não tem muita diferença. Vamos utilizar aqui time. Vamos botar, vamos criar o LA Clippers. Não, vamos colocar apenas o nome, para ficar mais fácil. E vamos criar o Miami Heat. Bom, nós vamos ter dois times aqui. Temos dois times. Vamos mudar a cor. Essa cor aqui nós temos os Clippers e o Miami Heat, que vocês podem ver. Você pode ver aqui. Vou deixar a câmera aqui. Nós temos os nossos times e as nossas coisas. Bem simples. Agora vamos criar um relacionamento entre eles. Vamos dizer aqui, vamos criar. Então, para criar relacionamentos, nós vamos usar a mesmo create, o mesmo match. Só que nós vamos usar o match agora. Vamos usar o match, porque nós precisamos encontrar os nodes que nós queremos usar. Então nós vamos procurar o jogador e vamos procurar o T de time. Aqui eu coloquei no estilo diferente, né? Percebi depois, mas não muda muita coisa. Então vamos fazer agora o where, vamos buscar. Já estamos buscando, então vamos buscar especificamente qual desses, porque quando eu boto J jogador e busco, ele vai me retornar todos. Então vamos buscar o que nós queremos. Nós queremos o J jogador, o jogador que tem o nome, então vai ser j.nome igual a Paul George. E eu quero o T no time, vai ser o time de nome LA Clippers. Ok, aqui eu já tenho. Agora eu preciso indicar o relacionamento que eu vou usar. Então nós iremos dar um create, vamos criar o relacionamento. Então vamos usar o J de jogador, que é esse node que eu tenho, que é o Paul George, que já está aqui. Ele vai, ele, ele joga por, pelo. Aí nós temos aqui o meu time que eu pensei que foi o Clippers, que é o time que está pescado ali. Então, não está completo. Nós agora temos que indicar a direção, se é jogador para time ou de time para jogador. Então, se o jogador ele joga por, então a seta tem que vir aqui. Então você vai colocar a seta aqui. E isso seria o cipher que nós vimos antes. Então, oxe. Ah, eu esqueci o igual aqui. Muito desatento. Foi criado aqui. Então, vamos dar o match agora. Você pode ver que foi criado uma relação de jogador com time. Então, o Paul George ele joga pelos Clippers. Então, vamos fazer isso também para o Jimmy Butler. O Jimmy Butler, só que ele joga pelo Miami Heat. Então nós temos aqui, opa, aqui nós temos o Paul George, que joga pelos Clippers, e o Jimmy Butler, que joga pelos Miami Heat. Bem simples, criamos agora, isso aqui é o básico do básico, que é criar nodes e relacionamentos. Então, com isso a gente pode fazer muitas coisas, vamos dizer agora aqui também, vamos colocar aqui o Butler, vamos dizer que o Paul George, não quero usar mais o nome é muito grande, vamos usar o ID. Para usar o ID, nós utilizamos uma nomenclatura diferente. Nós iremos utilizar ID, aí nós colocamos o nome da label que nós queremos usar e o ID. Vamos dizer que o ID do Paul George é o 6.
E vamos usar o nome do time, que é o Miami Heat 9. Vamos usar o id t igual a 9. Então, o Paul George, vamos dizer que ele ganhou do. Nós podemos dizer que vamos criar um novo relacionamento. Então aqui ó. O Paul George ele joga pelos Clippers e ganhou do Miami Heat. Podemos dizer que nós podemos também colocar que tudo bem, certo. Vamos agora colocar mais um node e fazer mais uma ligação, que seria vamos criar o técnico. Vamos criar, sei lá, Eric. O nome do técnico é Eric Spoelstra. Vamos criar aqui e vamos buscar. Temos aqui o Eric. Só que o Eric, nós temos aqui o técnico, então vamos usar aqui técnico, técnico, nosso técnico, o ID do técnico é 10 e o ID do time é o 9, né? 9, sim, podemos checar aqui. Ele treina. Mas aqui nós podemos ver que temos dois T, então vamos usar T1, T1, T1. Acabamos criando um novo lançamento. Então, o Miami Heat, o Jimmy Butler ele joga pelo Miami Heat, o Paul George ganhou do Miami Heat e o Eric treina o Miami Heat. E assim nós vamos fazendo infinitos lançamentos, muitas coisas. Mas eu quero adicionar uma label nova. Vamos adicionar uma label nova. Como vamos fazer para adicionar uma label nova? Vamos colocar aqui match. Nós vamos dar match. Vamos adicionar uma label no Eric. Então o Eric ele tem uma label de técnico. Então nós vamos botar o Eric. Vamos utilizar o ID, que é mais fácil. ID de T vai ser igual a 10. Então nesse caso nós vamos dar um set. Então set, vamos colocar T ponto salário. Nesse caso nós vamos adicionar um salário para o Eric Spoelstra. Vamos botar esse valor. Então, agora aqui nós temos um salário. Agora vamos utilizar a mesma query para colocar uma label. Então, vamos adicionar pessoa. Então, foi adicionada a nova label. Então, agora o Eric ele possui duas labels. Tem o label técnico e pessoa. Então, dessa forma, nós conseguimos criar, editar, podemos deletar também. Vamos deletar. Vamos fazer É a mesma coisa. Nós usamos o where, só que em vez de ser set, nós usamos o detach delete. Por que o detach delete? O detach delete, ele vai apagar os nodes junto com as suas ligações. Por quê? Não tem como eu apagar um node sem apagar suas ligações. Depois eu consigo apagar o node sozinho, mas se ele tiver ligações, eu tenho que fazer o delete dos nodes de suas ligações. Então, caso você tente apagar, vai dar um erro. Aqui, ó, não temos mais o Eric, nem suas ligações, nem sua label. Sumiu. Ele fala aqui, ó, deletamos um node e deletamos uma relação. Bem tranquilo. Agora, para utilizar, eu vou usar um outro banco aqui, que já tem mais povoado, para fazer consultas. Mostrar como podemos. É da mesma forma que é feita no. Então aqui vamos dar um match n return n. Então nós podemos ver aqui está o banco que eu usei, os dados que eu usei para inicializar,
fazer os testes, mostrar como é que eu insiro as coisas, faço todos os CRUDs. E aqui nós temos um banco mais robusto, entendeu? Com mais dados. Então nele podemos utilizar para fazer buscas, fazer os relatórios. Vamos dar um match p.players. Então vamos retornar esse o que eu pesquisei. Então eu pesquisei jogadores. Ele vai me retornar todos os jogadores que tem, então, e suas relações. Então aqui estão todos os jogadores. Ah, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, com qualquer dado. Então eu quero, vamos dar match player. Agora vamos buscar o where. Eu quero o p ponto. Não, na verdade vamos retornar os dados que eu quero retornar o p.name e o p.height, que é a altura. Então ele me retorna nas tabelas. Então eu também posso ver as tabelas aqui, ó, como foram criadas. Mas o gráfico é bem mais fácil, intuitivo. Então aqui eu posso retornar só os valores, os dados dos jogadores que eu quero. Tem os valores também, mas eu posso retornar, basta eu colocar na query. Eu também posso fazer comparações, buscar comparações. Então nesse caso eu vou usar o where, que é o que eu ia fazer antes, né? Posso colocar aqui o p.height, ele tem que ser maior do que 1,90, 1,90 e eu quero buscar os jogadores que são menores e o seu peso é menor do que 90. Ah, esqueci o return, obviamente. Então, o return, eu vou dar o return p. E aqui ele me retorna apenas um jogador que corresponde à minha buscas, que é o Jamorante. O Jamorante ele tem peso 79 e altura 1,90. Então, ele está dentro dessas coisas, dentro dessas condições que eu acabei colocando aqui no meu where. Então, eu posso fazer quantas coisas eu quiser, quantas vezes eu quiser e buscar desse jeito aqui, criar meus relacionamentos, como eu mostrei. Cadê? Que eu usei aqui, que é o joga por, que você pode tanto fazer dessa forma ou dessa forma aqui, e desse jeito você vai fazer um relacionamento duplo ou um relacionamento que tanto vai como volta. Que nesse caso aqui, ó, nós temos, já apareceu um ali, mas nós temos aqui também, ó, ele pode criar, joga por e joga por, entendeu? Bem simples. E agora podemos deletar. E o delete funciona muito bem. Então, nós podemos dar um delete n detach delete n. Então, aqui nós vamos apagar o banco. Então, quando nós vamos fazer a busca, não vai ter mais nenhum dado. Então, basicamente é isso, bem simples, bem fácil, não tem muito o que falar. Caso pode ter um aprofundamento maior, pode, mas não é o caso aqui desse vídeo.